cara perguntou para mim naquela caixinha de pergunta: pastor, quando eu for jejuar eu posso escovar os dentes? Não, ele fez uma afirmação: pastor, diga que não se pode escovar ao jejuar. Eu disse: só se tu come creme dental. Abra, por favor, a sua Bíblia. Mateus capítulo 6. Eu confesso aos irmãos que eu sofro da mesma dificuldade que a maioria, se não todos os pregadores sofrem ao tentar pregar as pregações de Jesus. Eu não sei se você já percebeu como é fácil pregar sobre os milagres que Jesus fez. Mas pregar o que Jesus pregou, se ler já é complicado, imagine pregar. Irmão, quando você está atribulado, tu lê os milagres de Jesus. Aí tu se consola. Mas quando tiver consolado, leia as pregações de Jesus. Tu se atribula. Tu pensa que está desviado. Por isso ele disse que ele não veio trazer paz, mas espada. Porque as palavras dele ferem como espada. Mas por quê? Porque a nossa carne quer o conforto e não o confronto. E como somos pecadores e Jesus é santo, as palavras dele sempre vão nos machucar. Mas vocês concordam que é melhor ser ferido por Jesus do que massageado pelo capeta? Satanás faz massagem para nos matar. Jesus traz mensagem para nos dar vida. Versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém. 17. Porém tu, 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Foi Jesus que disse. Jesus disse para vigiarmos, para tomarmos cuidado,
para prestarmos mais atenção, não apenas em nossas ações, mas em nossas motivações. Haviam 3 obrigações religiosas de um judeu piedoso. E Jesus trata sobre as 3, porque ele é judeu, seus discípulos são judeus. Dos judeus, herdamos a base da nossa salvação. Por isso Jesus disse em João 4, a salvação vem dos judeus. Essas 3 ações que nós lemos aqui, elas eram obrigatórias. Dar esmolas, orar e jejuar. Só que Jesus disse que nós deveríamos ir além da prática dos fariseus que praticavam dar esmola, orar e jejuar. Em que sentido podemos ir além do dar esmola, orar e jejuar? Primeiro, é que assim como eles davam esmolas, oravam e jejuavam, nós também devemos. Porque eu não posso maximizar ou aumentar aquilo que eu não tenho, só se multiplica o que já se. Então, se eu preciso, nas palavras de Jesus, ir além da prática judaica, dar esmolas, orar e jejuar, é porque eu preciso praticar isso. Agora, em que sentido, na linguagem de Jesus, eu preciso ir além? É que a intenção deles era receber aplausos. A nossa não pode. Nós devemos ajudar os necessitados, nós devemos orar, nós devemos jejuar, mas não com a intenção de sermos vistos pelos homens. Orar é coisa sagrada? Jejuar é sagrado? Só que Jesus fala sobre 3 ações numa pregação só: dar esmolas, orar e jejuar. Porque para Jesus, ajudar o necessitado é tão sagrado quanto orar e jejuar. Essas 3 atitudes sagradas são tratadas por Jesus de modo que o meu amor por Deus é demonstrado amando o próximo. Se eu fui alvo da misericórdia divina, o próximo, quem é o próximo? Qualquer um que estiver próximo. Não é o outro. Porque o outro há um distanciamento. Eu estou aqui, o outro está lá. Agora, quando Jesus diz o próximo, ele pode estar lá, ele continua sendo o meu próximo. O próximo é qualquer um que esteja necessitando daquilo que eu tenho. O próximo é aquele que está necessitado daquilo que eu posso suprir. O necessitado que eu devo ajudá-lo não é aquele que não tem o que eu também não tenho. O que a Bíblia ensina é doar sem doer. O próximo é zelado quando sobra em mim ou quando eu tenho ao ponto de compartilhar. O que sobra para nós não é para ostentar, é para compartilhar. O que transborda em nós não é para acumular, é para compartilhar. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Aí você diz: pastor, mas se tem uma pessoa necessitada e tem pessoas passando e tem pessoas olhando, eu não posso ajudá-la? Tipo agora, eu fiz uma campanha no meu Instagram para ajudar os necessitados do Rio Grande do Sul. Aí a última foi na cidade de Lusiânia, Goiás,
quando eu disse: irmãos, hoje teremos um grande evento e quem quiser participar tem que pagar para entrar. Aí já sobe os comentários: ladrão. Eu falei: a entrada é levar água potável, mineral, para enviarmos para as pessoas do Rio Grande do Sul. Ah, pastor, me perdoa, me perdoa. E foram ao culto e levaram alimentos não perecíveis, água e vestes. Aí no final eu fiz um vídeo, primeiro agradecendo o espaço que foi cedido, segundo, agradecendo os irmãos que trouxeram, terceiro, incentivando quem visse aquele vídeo a trazer mais donativos para aquele local. No outro dia, um amigo, até empresário, me ligou: pastor, você não acha que você pecou, não? Eu disse: rapaz, eu tenho a certeza, só não sei qual. Ele disse: você pediu ajuda lá para os irmãos do Rio Grande do Sul e postou. Jesus não disse que isso é pecado? Foi por causa desse debate com ele que eu fiz essa mensagem aqui. Eu falei: você lembra que Jesus disse em Mateus capítulo 5 que a nossa luz tem que resplandecer diante dos homens, para que eles vejam nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está no céu? Capítulo 5, versículo 16. Aí, quando você lê o capítulo 5, diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Aí o capítulo 6 diz: não faça vossas esmolas diante dos homens. Esse é o problema do brasileiro. O que, pastor? Continue o texto. Volte para o 5,16. Para que vejam vossas obras e glorifiquem o vosso Pai. A intenção de Mateus 5,16 é eu postar alguma coisa com a intenção de glorificar o nome dele. Mateus capítulo 6 está dizendo, capítulo 6, eu gosto disso, projeta por favor: guardai-vos, se proteja, evite de fazer vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. A intenção da obra vista no capítulo 5 é glória para Deus. A intenção da obra no capítulo 6 é glória para mim. Aí Jesus fala sobre a verdadeira intenção. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai. Ou seja, se você está fazendo só para ter curtida, se você está fazendo para ter compartilhamento, se você está fazendo para ser aplaudido, aplaudida, se você está fazendo para que te comparem com os outros, você já recebeu o seu galardão. E ele está dizendo: não faça para receber galardão de homens, faça desejando o galardão de Deus. Não, tu já parou para pensar se tu tem galardão no céu? Eu provo que você tem galardão e provo que tu também pode não ter. Pastor, como é que eu sei que eu tenho galardão no céu? Tu faz alguma coisa na igreja? Tu fazes alguma coisa no reino de Deus? Não, pastor, eu sou daqueles que eu chego na igreja e falo: canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Jesus não está condenando a obra, Jesus está condenando a intenção. Eu estou fazendo, desejando a aprovação do olhar humano. Quem necessita disso é político. Eles precisam mostrar suas obras. O crente não. Quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas. O irmão sabe o que é sinagoga? Era a extensão do templo. Se fosse hoje, a sinagoga seria uma congregação.
Espaço de culto, local de palavra a ser lida. Aí Jesus diz, não faça como os hipócritas na sinagoga e na rua. Não é só na rua que tem gente hipócrita, na igreja também. Eles fazem essas obras para serem glorificados pelos homens. Não é para ouvir de Deus, servo bom e fiel. É para ouvir dos homens, tu é o cara. Herodes, isso é voz de Deus e não de homem. Ele aceitou. Foi comido de bicho. O anjo o feriu e começou a ser carcomido por bichos de dentro para fora. E Nabucodonosor olhou para a Babilônia e disse, essa é a grande Babilônia que eu construí, virou bicho. Tem duas opções para quem não transfere toda a glória para Deus, ou vira bicho ou é comido de bicho. Isso é humilhante, isso quer dizer que Deus vai te humilhar. Ou você se humilha, ou Deus te humilha. Aí não adianta você dizer assim, se está me humilhando, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia não diz isso? A Bíblia diz que você que se humilha vai ser exaltado. Os humilhados, não. Talvez Deus esteja permitindo você ser humilhado porque tu é soberbo demais, né? Ninguém te procura, tu se acha? Canta na frente do espelho, lindo, lindo, lindo. Eles fazem para serem glorificados pelos homens, ou seja, ninguém ajuda o outro como você, ninguém ama como você. Olha, você é top. E quando os homens começarem a te glorificar, cuidado, cuidado. Eu lembro, irmão, eu tô com 34 anos desse tamanho. Eu comecei a pregar com 5, imagine eu com 5. Aí, com 12 anos, eu saí de Ilhéus, Bahia, sou baiano, saí de Ilhéus, Bahia, para pregar em Brasília. Gostei de lá. Quem nos hospedou foi um casal, irmã Glória e irmão Erasmo. Aí eu orei, pedi para minha mãe para ficar, chorei, minha mãe também chorou, porque Deus mandou ela deixar eu, e ela chorou mais do que eu, mas Deus mandou eu ficar e eu fiquei. 13, 14 anos eu já estava cumprindo agenda em algumas igrejas. Aí eu não usava gel, era o cabelo caído assim, lisinho na cara. Aí eu ia pregar criança. E algumas irmãs e alguns irmãos alisavam meu cabelo assim, dava uma raiva, por isso que eu passei a botar gel. Ficava passando a mão no cabelo dos outros. Aí vinha, ficava assim, passando a mão no meu cabelo e dizia, que lindo você pregando, como você prega bonito. Aí eu queria ser educado, é sério. Aí eu dizia, obrigado, sem graça. Eu dizia obrigado. Só que a irmã Glória não percebia minha timidez. Mas ela percebeu o perigo que eu estava... Esqueci a palavra. Correndo. Por quê? Porque ela também viu em mim talento. E para me corrigir logo na origem, ela falou assim, chegou em casa, ela fez um salame frito com arroz, só para me agradar. Eu sabia que ia vir uma porrada. Missionária do coque de oração, deste tamanhão. Aí olhou para mim e falou assim, próxima vez que te elogiarem, não diga obrigado. Diga glória a Deus. Aquilo mudou minha vida. Eu perguntei por quê. Ela disse, você está transferindo o elogio para quem merece de verdade. Não faça para ser visto ou glorificado pelos homens, versículo 2. Então, quando você faz para ser visto, é porque você quer que os homens te glorifiquem. Saul, meu Deus do céu, Saul tem Davi como seu guerreiro, Saul tem Davi como seu protetor. Aí as mulheres saíram cantando na rua, Saul matou milhares. Aí ele, é mesmo, fala Deus. Aí o mesmo grupo cantou assim, mas Davi matou 10 milhares. O bichinho murchou.
E a Bíblia diz que a partir dali, ele começou a perseguir Davi. Porque quem faz para ser visto pelos homens não suporta que outros elogiem nem quem aprendeu com ele. Mães que não suportam a filha ser mais elogiada do que ela. Pais que não suportam ver o filho crescer mais do que ele. Líderes que não suportam ver os liderados crescerem mais do que ele. A gente precisa do coração de Jesus. Quem crê em mim vai fazer obras maiores do que as que eu faço. Eu não estou dizendo que você não deve fazer nada diante dos homens. Eu estou dizendo que ainda que seja feito diante dos homens, não espere a glorificação deles. Spurgeon foi pregar numa igreja e quando ele acabou de pregar, o camarada disse: Spurgeon, tu é o melhor. Spurgeon, tu é o melhor pregador. Aí Spurgeon olhou para ele e falou assim: o diabo me falou a mesma coisa. Os olhos de Deus devem ser desejados, irmãos. É isso que Jesus está dizendo, versículo 1. Se você faz para ser visto pelos homens, você não vai ter galardão do Pai. Quando der esmola, não faça tocar trombeta diante de ti. Ou seja, faça com discrição. A misericórdia tem que ser acompanhada pela discrição. Porque não há nada que você possa fazer por alguém que não foi Deus quem fez, através de você e apesar de quem é você. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita. Ou seja, deu com essa, esconde essa. Pra quê? Pra tu não querer tomar dos outros que tu já deu. Ó, eu dou, mas eu tomo, viu? Eu tenho uma foto lá que era minha. Já foi, meu irmão. Esconde essa mão esquerda. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, isso aqui é lindo, te recompensará publicamente. Não manipule a recompensa. Deixa que Ele te honra. Deixa que Ele te coloca no coração certo. Deixa que Ele abre a porta certa. Deixa que Ele honra o que você fez. Mas o texto está dizendo que o Pai vai te honrar se você não fizer para ser honrado por homens. E quando orares, não seja como os hipócritas. Meu Deus, hipócrita também ora. Primeiro eles estão na igreja, no versículo 2, na sinagoga. E agora eles estão de joelhos. Por quê? Porque o hipócrita dobra o corpo, mas não dobra a alma. Ele até fica de joelhos com a aparência de humilde, mas não possui o caráter humilde de Cristo. Quando orares, de novo, não ore como os hipócritas que têm prazer em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Irmão, eu vou falar. Eu falar de pentecostal eu posso, porque eu sou pentecostal. Agora reformadinha falar de nós eu não aceito, não. Tu já viu uns pentecostais? Tu viu a simplicidade do pastor orando por mim? Não, mas tem uns irmãos, pastor, que vai orar por mim. Eles pregam para mim e para Jesus. Coloca o fundo musical, querido Deus, é o Elion, é o Shaddai. Aí eu já tô sabendo que o cara é bom de hebraico. Aí ele já pula pro grego, ó Kyrios da minha alma. Falei, rapaz, o cara é bom no grego. Olha, Senhor, que pela teologia a tua palavra nos alcance. Rapaz, o cara é bom de teologia sistemática. Olha, Deus, que a homilética dele e a exegese do texto seja fiel, para que a homilia seja verdadeiramente... Rapaz! Pra que isso? Larga de ser bestalhado, irmão. Eu vou levar esse cara. Não dê glória pra ele, não. Tu não presta. Irmão, eu vejo isso em muitos púlpitos.
O irmão está intercedendo ou está fazendo uma apresentação? E é pregando para Jesus. E tem irmãos na igreja orando assim: ó Senhor, o irmão fulano que adulterou. Ó Senhor, a irmã que caiu. Irmão, isso é fofoca, não é oração. Eu estou mentindo? Não estou. Isso é espiritualidade ostentatória. Ostentando espiritualidade. Irmão, tem gente que se entra no Instagram dele. Assim diz o Senhor! É só manto e profecia, meu irmão. Espiritualidade ostentatória, porque não há dom na Bíblia. Na relação de dons, 1 Coríntios capítulo 12 a 14, Efésios capítulo 4, não há dons de ostentação. É sempre dons na igreja. O dom é para edificarmos um ao outro na igreja. Eles oram em pé nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Cadê a mídia? Vai, vem cá, mídia. Nita, vem cá, Nita. Põe o dedo no vermelho. Filma lá. Lá. Ela tá filmando lá e eu tô aqui mascando chiclete, conversa. Eu tô mentindo. A câmera chega perto. Espiritualidade ostentatória para ganhar reconhecimento dos homens. Tu já viu o devocional de alguns irmãos? Cafezinho. 5 livros. E a Bíblia diz tudo. Pare, irmão. Tem dia que o devocional é na cama mesmo. Boca fedendo, cabelo no teto. Amém. Mas ele recebe. Tem dia que tu dorme de joelho, irmão. Aí acorda, ai meu Deus, eu tava dormindo. Tem nada melhor do que dormir nos pés de papai. Cansada, mas está com fome da presença. Cansado, mas quer a presença. Isso não tem como ostentar. Aleluia! É isso que Jesus está dizendo. Não seja para os outros, seja para Deus. Não faça para ser visto. Eles serão vistos. Suas obras serão vistas. A unção de Deus na sua vida é notória. A mudança no seu caráter é perceptível. Deixa a sua luz brilhar. Agora você tem que fazer para a glória dele. Ah, ninguém curtiu, vou excluir. Você fez para os homens. Preguei, ninguém deu glória. A glória é para quem? Cantei, o povo não estava nem aí. Problema de quem? Se é a reação positiva do povo que me impulsiona, então eu estou ministrando para tocar o coração dos homens e não o coração de Deus. Pode ter certeza. Se eu faço para tocar o coração dos homens, dificilmente tocarei o coração de Deus. Mas se eu faço para tocar o coração de Deus, Ele toca no coração dos homens. Não faça como eles, mas quando orares, entra no teu quarto. A versão melhor é essa aqui, ó. Aposento. Por quê? Porque o aposento era um local onde se guardava as coisas preciosas. Na casa do rico. E na casa do pobre? Era onde se guardava as coisas antigas ou quebradas.
O meu sogro mesmo tem um monte de coisa quebrada, guardada. Uma cadeira quebrou, ele tira a perna de um, emenda nessa cadeira vermelha e pega o pé azul. E vai remendando. Faz um monte de brinquedo pros netos. Entra no teu aposento. Jesus está dizendo: ali é o lugar de consertar as coisas quebradas. Ali é onde se descobre os verdadeiros tesouros, no secreto com Deus. E o teu Pai que vê o oculto. Os hipócritas querem olhar dos homens. Os santos querem agradar o olhar de Deus. Salomé dançava diante do Herodes para ser vista. Só que João profetizava porque ele já tinha sido visto desde o ventre da mãe. Se dependêssemos do olhar... Irmão, por que a gente quer tanto olhar humano? Reflete comigo o negócio aqui. Se dependêssemos do olhar humano. Se você estudar os pecados de Davi e os pecados de Saul, tu diz assim: eu quero ser Saul. Davi não prestava, não. No olhar humano, tu diria Saul é melhor que Davi. Mas é o olhar de Deus que importa. 1 Samuel 16:7. Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência. Deus sonda o coração. Dentro de Davi tinha algo que só Deus vê. Por que a gente quer tanto olhar o humano, irmão? Olha para Moisés, olha para Moisés. Moisés viu um egípcio machucando um hebreu. Ele foi lá no egípcio, tome-lhe a porrada, matou o cara no murro. O que ele fez? Ele enterrou o cara. Deus falou assim, ó, fala com a rocha. Ele fere a rocha. Feriu de raiva. No culto ao bezerro, ele desceu. Quando ele desce, ele manda trazer o povo que adorou o bezerro. Ele moe o bezerro, manda o povo tomar o bezerro moído com água. E depois ele chama a tribo dos levitas e diz: matem os idólatras um por um. Mansinho. Quando você chega em Números 12, está escrito: e Moisés era o homem mais manso da terra. Mansinho. Por quê? Pelo olhar humano, o cara não presta, é assassino, mas alguma coisa Deus viu e disse: é manso. Por que a gente quer tantos olhares humanos se é o olhar de Deus que mais importa? Imagine você olhando para o ladrão na cruz: miserável, morre mesmo, vai pagar o preço, isso aí, filho do Satanás. Mas o olhar de Jesus olhou para ele e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ai, irmão, por que a gente quer tanto olhar dos homens se é o olhar dele que importa? Lembra de Zaqueu? Lucas 19, Jesus a caminho da casa de Zaqueu e a multidão do lado de fora. Olha, Jesus entrou na casa de um homem pecador. Esse pecador aqui é ladrão, bandido, explorador. Mas lá dentro, só Jesus escutou o que ninguém de fora escutou. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, se eu roubei alguém, eu devolvo. E aos pobres eu dou a metade dos meus bens. Enquanto criticavam ele lá fora, aqui dentro Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa. Esse é filho de Abraão. Jesus chama Zaqueu de filho de Abraão. Se é o olhar dele que importa. Porque você está tão preocupada e preocupado com o olhar humano. Deus viu sua sinceridade. Deus está vendo que você quer mudança. Deus está vendo que você quer melhorar. Ele está vendo o seu coração. Lembra de Paulo, Atos 9? Ananias, eis-me aqui, Senhor. Vai na rua direita. Eu sei onde é, Senhor. Procura para um homem para ele dar um Saulo de Tarso. Como é que é o nome? É Saulo. Saulo. Ananias falando com Jesus em visão. Ele é mau. Ananias fofocando para Jesus. Eu ouvi falar que
E ele prende os crentes e leva os crentes presos para Jerusalém. Mas essa é a visão de Ananias. Olha a visão de Jesus. Vai, porque para mim. Esse para mim baiano entende. Não importa o que é para você, o que importa é o que ele é para mim. Vai, porque para mim é um vaso escolhido. Ele te vê. Fale para alguém, ele te vê. Eu estou sentindo a presença de Jesus nessa palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Se cale. Se você falar, só você fala. Se você orar, Deus brada. Ore. Se mantenha no secreto com Deus. Agora, interessante é que quando ele fala da oração, ele fala assim: quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, ora até o Pai, que vê. Não é ouve, é ver. Porque orar para Deus está conectado à ação que ele vê. Não é ouve, é ver. O que ele está vendo? Se eu estou orando, eu estou falando, o texto tinha que estar assim: ó Jesus, vou dar aula de português para o Senhor. Se eu estou orando, eu estou falando. Então tem que ser o Pai ouve. Aí Jesus vai dizer assim: mas o texto é sobre olhares. Olhar do homem e olhar de Deus. Quando você está orando, ainda que não haja palavras, o Pai está vendo o coração. O Pai está vendo o que está lá dentro. Lembra de Ana? Só batia os lábios. Não saíam palavras, mas o Pai ouvia. Os lábios silenciosos, com a alma gritando, o Pai vê. E Deus rejeitou Caim e recebeu Abel, porque ele vê o coração de quem ajuda, o coração de quem ora. Último ponto, ele diz no 16: quando você jejuar, não se mostre contristado como os hipócritas, que desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Já receberam o galardão. Quer ver? Quando vai jejuar, tem gente que se chega na casa dele, aí bate na porta: ô fulano, tô indo. Aí chega assim: e aí, varão? Tava no mar. Jesus diz: lava a cara. Unge. Sabe o que é ungir, né? Passar perfume. Ó. O cara perguntou pra mim naquela caixinha de pergunta: pastor, quando eu for jejuar, eu posso escovar os dentes? Não, ele fez uma afirmação: pastor, diga que não se pode escovar ao jejuar. Eu disse: só se tu come creme dental. Nojento. A ausência de alimento no estômago cria uma camada na língua que gera mau hálito. Escova essas travagens. Imagine tu com um bafo no trabalho. Perde o cliente. Por que o estômago vazio gera um mau hálito? Porque no movimento do corpo humano, quando o estômago se desperta, ele libera o ácido que ajuda na digestão. Ele libera o ácido para ajudar na digestão. Não tem nada lá. Esse ácido
cria a camada na língua e isso gera um mau hálito. A Bíblia diz que Jesus jejuou e teve fome. Por que não diz que ele teve sede? Porque dificilmente ele jejuou 40 dias sem beber água. Eu posso fazer uma pergunta? Se tu não souber, tu promete que vai ficar calado, calada? Promete? Pra não ficar feio no vídeo. Posso? Bora. Tem jejum na Bíblia menos de 24 horas? Tem na Bíblia jejum menos de 24 horas? Claro, o salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura, sabe que a gente é pó. Mas tu já tentou? E além? Eu indico a vocês o livro A Celebração das Disciplinas. Quando ele fala sobre a disciplina do jejum, é impactante. Como a arma do jejum é poderosa. Só os fraquinhos jejuaram. Moisés, Elias, Paulo, Jesus. Só os fraquinhos. Moisés, a glória de Deus brilhava no rosto dele. Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Paulo jejuou 3 dias. O que menos jejuou na Bíblia foi Paulo, 3 dias. Atos 9. Está preparado para a glória? Assustou? Vocês estão assustados? Vocês estão preparados para a glória? Paulo jejuou quantos dias? 3 dias em jejum. Resultado, quantos dias? No dia da conversão, a partir do dia que ele conhece Jesus, ele jejua 3 dias seguidos. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos. Não jejuaram. Quando perguntaram para Jesus por que seus discípulos não jejuam, Jesus fala assim: quando você está na festa com o noivo, você se alimenta ou jejua? Aí disseram: a gente se alimenta. Jesus diz: o noivo sou eu. Eles estão com o noivo, não precisam jejuar. Mas o noivo lhes será tirado. Aí sim jejuarão, clamando pela presença dele. O jejum é um clamor, Maranata. Os discípulos demoraram 3 anos para jejuar. Paulo, com 3 dias de crente, está jejuando. Os discípulos, Jesus chamava para orar, dormiam. Paulo, com 3 dias de crente, quando Ananias chegou, estava orando. Os discípulos demoraram 3 anos para serem cheios do Espírito Santo. Paulo, em 3 dias de crente, cheio do Espírito Santo. Os discípulos demoraram 3 anos para receberem dons para toda a igreja. Paulo, com 3 dias de crente, dom de visão, ouviu Jesus e se tornou o maior apóstolo do Novo Testamento. O jejum é uma arma poderosa contra você, contra o mundo, contra a carne, contra Satanás. O jejum te vence. Mata seus desejos imorais. Mata seus desejos descontrolados. Irmão, a parte ruim do jejum, sabe qual é? O jejum. É sério. Deixa eu falar um negócio pra você aqui. Se você reconhece que seu pecado é a ira, quebra tudo e bate todo mundo, depois pede perdão. Tu tem que jejuar, demônio. Irmã, traz a camisa de força. Por quê, pastor? Se o problema é a ira, quando você começa a jejuar, você fica mais irascível. Pergunta por quê?
O espírito está lutando contra a sua natureza caída. Está havendo uma guerra dentro de você. Tu pensa que é fome, né? Não. Paulo diz que é uma batalha. Vai ficar mais irado, porque está saindo de você aquilo que o espírito não aceita. Tua carne é pior que demônio. Demônio é externo. Tua carne está aí em você. Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O corpo da morte é quando você matava seu inimigo, e o juízo era amarrar o inimigo em você, até ele apodrecer. Se você viver, sobreviveu. A quem mandou tu matar o outro? Aí Paulo diz assim: eu já venci o mundo, eu já me converti a Cristo. Eu estou lutando contra esses desejos malignos, mas ainda estão em mim. Quem me livrará desse inimigo que eu já matei? Está morto, mas está em mim. A coisa fica pior. O pão fica mais gostoso. O macarrão fica mais cheiroso. O ovo fica com gosto de picanha. É a guerra. Mas você não precisa falar. Aí você chega na casa da sogra em jejum. A sogra: bora comer, meu filho. Aí você diz: não posso, sogrinha. Por quê? Tô com fome, não. Tu acabou de mentir, quebrou o jejum, irmão. Quebrou o jejum. Não, pastor, é porque Jesus disse que não pode falar. Tá escrito isso não. Tá escrito que você tem que chegar lá como se tivesse de bucho cheio. Ei, sogra, rapaz, eu comi comida top demais, se eu soubesse antes. Mas vou compartilhar com a senhora a comida que eu tô recebendo. Ou fala assim: eu tô em jejum. Ah, tem jejum? Eu tô em jejum. E o que é jejum? Aí tu aproveita e evangeliza velho, irmão. Pra que mentir? O que você não pode é falar que está em jejum para demonstrar a espiritualidade superior à de quem está perto de você. Você pode simplesmente dizer: estou em jejum para matar minha carne, matar o meu eu, me alimentar de Deus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então eu vou encerrar com 2 pontos. Primeiro, Jesus não diz se deres esmolas, Jesus não diz se orares, e Jesus não diz se jejuardes. Jesus diz quando deres, quando orares e quando jejuardes. Se é opcional, pode ou não. Quando é natural, vai ter que fazer. Se você é crente, você dá esmolas. Se você é crente, você ora. Se você é crente, você jejua. Espera-se do crente que dê misericórdia ao outro. Espera-se do crente que ele leve uma vida de oração. Espera-se do crente que ele jejue. É quando, não é se. Então, o cristão em Mateus 6, ele tem o coração aberto. Logo, se ele tem o coração aberto para abençoar alguém, ele tem o bolso aberto, ele tem a porta fechada para orar e para jejuar a boca fechada. É preciso você entender o peso das palavras de Jesus. A segunda coisa que eu tenho para dizer, para encerrar: das 3 ações, só uma é para você. E é a pior. Porque no capítulo 6, você abre o bolso para dar esmola. Então você está pensando no outro. Quando você está orando, você está sendo capacitado em Deus para ser bênção para a vida de alguém. Porque quem não fica de joelhos em oração, não pode ficar em pé diante da congregação. Todo crente que ora, ele se aproxima de Deus.
E quanto mais se aproxima de Deus, mais você se aproximará das pessoas. Agora, o jejum, aí é para tu. Senhor, eu quero pensar em mim. Então, 2 vezes você pensa no outro. E por último, você pensa em você. Até a oração que ele ensina é assim, ó. Pai nosso. 12, perdoa nossas dívidas. Não é quem está te devendo que está orando por tu. Não é quem te ofendeu. É tu que está orando para ele perdoar suas ofensas e a ofensa dele. Aí o jejum é para você. Por que para mim, pastor? Para matar a sua carne. Para você vencer sua natureza humana e caída. Fala comigo. Patriarcas jejuaram. Profetas jejuaram. Jesus, os apóstolos e a igreja primitiva jejuaram. A gente tem bons exemplos, né, irmão? Fala comigo sobre jejum. Eu não tenho uma ordem, mas eu tenho um exemplo. Só para quem é pai eu vou perguntar: o que é mais forte para os filhos? O exemplo ou a ordem? Desliguei o iPad, mas desceu algo lindo na minha mente. Posso falar? Jesus, a comida. João 6 diz que Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí depois ele diz, eu sou o verdadeiro pão. O verdadeiro é o original. Eu falo e você completa. O verdadeiro é o original. O original é aquilo que é a origem. Ou tem origem. O original é a origem. Então eu pergunto a você: Jesus é o Criador? O alimento é criar? Diga ação. O alimento é criação, sim ou não? E Jesus é o quê? Quem veio primeiro? Então quando você jejua, você está voltando à origem. Abrindo mão do falso. Por mais gostosa que seja a comida, ela é falsa. Porque você só se tornou ser humano quando Deus fez assim, ó. Você não veio daqui. Você veio de lá. Quando você jejua, você está voltando para lá. O jejum conecta-nos com a fonte. Jejuar é abrir mão do falso e se alimentar do verdadeiro. Jejuar é abrir mão do que é de baixo e se alimentar do que é de cima. Fique em pé. Glorifique a Jesus se você pode.